Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar de disseminação e partilha da democracia política à democracia social. A sessão é gravada e transmitida em direto no canal de YouTube do INA e conta com o apoio na interpretação para a língua gestual portuguesa de Filipa Carvalho e Jéssica Ferreira, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Este webinar encerra a quarta edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública. Este programa, lançado em 2021, tem por objetivo a promoção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais nos serviços públicos portugueses. Resulta de uma parceria entre quase 2 dezenas de entidades públicas sob o alto patrocínio da Provedoria de Justiça e consiste num curso de e-learning destinado a trabalhadores e dirigentes da administração pública, com a duração de 30 horas síncronas, que culminam no presente webinar de disseminação e partilha. Os formandos em sala têm a oportunidade de colocar questões aos oradores no final das intervenções, podendo fazê-lo através do chat ou usando a ferramenta Levantar a Mão. Tal como nas primeiras edições, contamos com a participação de convidados de várias entidades da sociedade civil que aqui queremos congregar. Na sessão de hoje, contamos com a participação de Américo Nave, diretor executivo da Crescer, Associação de Intervenção Comunitária, Helena Rato, vice-presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, que esperamos que se possa juntar a nós muito em breve, Inês Voga, diretora executiva da Associação de Tutores e Amigos da Criança Africana. Para dar início à sessão e moderar o painel, tem a palavra o vogal do Conselho Diretivo do INA-IP, Abel Carreira. Muito obrigada e boa sessão. Muito obrigado, Manuela. Bom dia a todos e a todas. Em nome do INA, cumprimento os oradores, os formandos presentes neste webinar, os intérpretes para a língua gestual portuguesa e ainda todos os que nos seguem no canal YouTube do INA através deste formato híbrido. Como foi mencionado, e muito bem anteriormente pela Manuela, nós estamos hoje a concluir a quarta edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública, sendo que este foi um programa lançado em finais de 2021, nomeadamente em dezembro, e conta desde então já com a realização de 2 edições anuais, a primeira das quais logo em março de 2022. Este é um programa enquadrado numa área estratégica de formação do INA, nomeadamente a da promoção da cidadania, participação democrática e direitos fundamentais. A referir muito brevemente que a organização deste programa é constituída por 4 módulos formativos, são eles designadamente Direitos Humanos, Dignidade e Cidadania. Desativar meu áudio não, interromper vídeo não, desfocar meu plano de fundo, escolher plano de ler, escolher não, ocultar sua própria vista, não. Eu vou pedir, depois de ter ouvido todas as opções, vou pedir, por favor, que seja realizado o mute de voz e imagem para os participantes, que depois vão ter a oportunidade de fazer efetivamente a intervenção. Mas estava eu a referir que 4 modos formativos: o primeiro, Direitos Humanos, Dignidade e Cidadania; o segundo, Direitos Humanos, Diversidade e Igualdade; o terceiro, Direitos Humanos, Bens e Serviço Público; e o quarto, Direitos Humanos e Acesso a Novas Formas de Administração. A referir ainda que quer o início, quer o termo de cada edição do Programa de Capacitação é enquadrado por 2 webinars. O primeiro e, portanto, inicial de reflexão foi designado de Prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos, e este que estamos hoje a realizar, que é de disseminação e partilha, é intitulado também, já como foi referido, da democracia política à democracia social. Referir que a preocupação de capacitar os trabalhadores e dirigentes da administração pública nesta matéria, através de um instrumento como constitui este programa, insere-se numa preocupação de promover, sensibilizar e divulgar os direitos humanos e também de criar condições para potenciar a sua integração no exercício de funções da administração pública num tema, direitos humanos, que é hoje tão presente, tão necessário e tão vital para a nossa sociedade global. Gostaria também de vos transmitir que, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e porque durante o ano em curso
o INA tem vindo a desenvolver um outro programa integrado, este de capacitação para a sustentabilidade, e há aqui um cruzamento, de facto, pela razão de este programa de capacitação de direitos humanos contribuir diretamente para 3 objetivos de desenvolvimento sustentável. São eles o objetivo ODS 4, de educação e qualidade, é a preocupação de garantir o acesso a uma educação inclusiva, de qualidade, equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O ODS 10, no sentido de redução das desigualdades no interior de cada país e entre países, e também o ODS 16, que é apoiar a criação de instituições eficazes e justas, que proporcionam acesso à justiça e que, como tal, têm uma preocupação de inclusão e de responsabilidade a todos os níveis, responsabilidade social. Portanto, este webinar conta com um painel previsto de 3 oradores, ainda não temos neste momento connosco, salvo verificar, salvo melhor a opinião neste momento, Helena Rato, que é uma das oradoras, portanto, por uma situação de impedimento, esperamos que a muito breve trecho possa juntar a nós. Inês Boga, como foi já apresentada, diretora executiva de uma organização não governamental para o desenvolvimento, a ATACA, e também Américo Nave, diretor executivo da PSER, Associação de Intervenção Comunitária. A referir apenas, antes de passar a palavra aos nossos oradores, que este webinar é uma preocupação de suscitar reflexão como é que as entidades da sociedade civil podem ser também inspiradoras para a administração pública, para os seus trabalhadores e dirigentes, e como é que elas podem ser o prolongamento dos resultados que nós esperamos que sejam realizados pelo Estado e pela administração pública neste domínio dos direitos humanos. O modelo do webinar vai ter essencialmente 3 momentos. Um primeiro momento em que vamos ter a oportunidade de ouvir cada um dos oradores a apresentar as respectivas entidades, a falar sobre as suas áreas de intervenção e sobre a perspectiva inclusiva e de educação para os direitos. Um segundo momento, após a apresentação inicial, em que podem complementar e introduzir ideias para além das referidas no momento inicial. E, por fim, um terceiro momento em que vamos fazer o debate aberto, não só a oradores, mas também aos formandos que estão neste webinar, que podem colocar questões diretamente ou utilizar o chat. Dito isto, vamos então passar a palavra a Inês Boga e ouvir a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de poder apresentar a ATACA. Eu vou partilhar a minha apresentação, mas confirmem-me só se estão a ver. A minha apresentação terá 4 partes. Vou explicar onde atuamos, como atuamos, quais são os nossos projetos e, por fim, o que nos traz aqui também, como é que a ATACA se relaciona com a administração pública. Onde atuamos? A ATACA tem a sua intervenção muito concentrada em 2 PALOP, Moçambique e Guiné-Bissau, e cá em Portugal tem apenas a gestão da organização, ou seja, não temos projetos de intervenção cá. Mas começando pelo princípio, a ATACA é uma associação que existe já há 17 anos e tem estatuto de organização não governamental para o desenvolvimento. Foi fundada no Porto, tem base voluntária e atua desde a sua fundação em Moçambique. Este foi, aliás, o contexto que levou à criação da ATACA. E mais recentemente, desde 2018, estendeu também a sua intervenção à Guiné-Bissau. Aqui partilho alguns dados relevantes sobre os contextos de atuação da ATACA, em 2 países que estão no fim da tabela do Índice de Desenvolvimento Humano. Podem ver Moçambique 185 em 191 e Guiné-Bissau 177 em 191 países do mundo. E estes dados que apresento são sobretudo relativos à educação e mostram que, apesar de algumas evoluções que já têm acontecido, há ainda muito caminho para percorrer. E a área de atuação da ATACA é precisamente a educação e o desenvolvimento, apoiando crianças, jovens e as suas comunidades no acesso a oportunidades de educação. Nestes contextos, o que a ATACA pretende? Combater a pobreza, através da melhoria das oportunidades de educação. O caminho que se tenta fazer é este.
atuando sempre em parceria com entidades locais, o que significa que a ATACA não tem respostas sociais e educativas próprias. A ATACA apoia sempre respostas educativas e sociais locais, porque são elas que detêm o melhor conhecimento da realidade e do terreno, e portanto nós somos aqui apenas mediadores, e explicarei mais à frente como é que funciona. E nestas entidades apoia crianças e jovens em situação muito vulnerável. Há uma série de critérios, mas essencialmente crianças órfãs ou provenientes de agregados familiares muito numerosos e com doentes, idosos a cargo, situações muito complicadas. A ATACA aposta em proporcionar um acompanhamento muito próximo às crianças e jovens que apoia. São cerca de 400 a 500 anualmente. Porque a experiência tem-nos mostrado, de facto, que mais importante do que apoiar oportunidades de educação, por exemplo, entregar material escolar ou pagar a escola, é acompanhar de perto o percurso educativo e desenvolvimento pessoal destes alunos, principalmente quando estão, por exemplo, inseridos num orfanato com outras 100 crianças ou 100 jovens, porque apenas este acompanhamento vai permitir superar as dificuldades, não é? em que eles serão naturalmente concentrados sem este apoio, porque estão preocupados em fazer mais que uma refeição por dia, em tentar cuidar dos familiares doentes. Muitas vezes temos crianças que cuidam dos avós, que cuidam dos pais, dos irmãos mais novos, e portanto as preocupações são outras, e é preciso haver aqui este apoio para também conseguir dar-lhes condições para permitir que subam ao degrau seguinte, não é? E portanto tentar atingir a questão da educação. Eu costumo dizer que na ATACA, mesmo nós aqui em Portugal, que estamos longe, não é? Sabemos de cor o nome das crianças e jovens que apoiamos e preocupamos-nos de facto com o rumo que as suas vidas vão tomando. E muitos destes jovens depois tornam-se voluntários da ATACA, e este é um fator diferenciador da nossa atuação. Como é que atuamos? A ação da ATACA assenta em 3 eixos, que são estes que estão aqui apresentados e que eu vou explicar muito brevemente. A minimização das situações de pobreza, uma resposta claramente de primeira linha, a melhoria das oportunidades de educação e desenvolvimento e a promoção, no fundo, da empregabilidade, da autossuficiência futura. Lembrando que passaram 17 anos e, portanto, as crianças que começamos a apoiar no início hoje já são jovens e alguns deles até já estão licenciados. Portanto, tivemos que fazer também este caminho de procurar o futuro para os jovens. Então, a minimização das situações de pobreza é uma resposta de curto prazo dirigida mesmo à satisfação de necessidades mais básicas, como a alimentação, acesso à saúde, higiene, no fundo, para depois conseguirmos trabalhar o eixo 2, a melhoria das oportunidades de educação e desenvolvimento, que é uma resposta mais a médio e longo prazo, concretizada, por exemplo, através de bolsas de estudo para o ensino técnico e secundário e também universitário, num país, por exemplo, Moçambique, em que só 15% da população termina o ensino secundário. Ou, por exemplo, através de um apoio mensal para que as crianças frequentem melhores escolas, ou então escolas que lhes estariam mesmo vedadas se não fosse este apoio, como é o caso, por exemplo, do ensino pré-escolar. E uma vez mais, por exemplo, em Moçambique, só 4% das crianças têm acesso ao ensino pré-escolar. E, portanto, o terceiro é depois, no fundo, o fim último da atividade da ATACA, não é? A procura de um melhor futuro, da quebra do tal ciclo de pobreza em que vivem inseridas estas crianças e jovens. Portanto, pretende-se que os jovens apoiados sejam autossuficientes, e para isso há uma série de desafios que eles vão ter que ultrapassar, desde logo, por exemplo, nos contextos mais urbanos, a corrupção no acesso a vagas de emprego, ou a dificuldade de viver do que a terra produz, nos contextos mais rurais, e temos bastantes. A ATACA aqui o que é que tenta fazer? No fundo, cultivar uma relação de proximidade com as instituições locais, não é? Atuar em rede e perceber de que forma é que pode logo orientar estes jovens no seu percurso formativo e profissional, para depois, mais tarde, conseguirem estar integrados no pouco tecido empresarial existente, infelizmente nos contextos em que estamos, ou no setor público, que é o mais significativo, por exemplo, como professores ou como profissionais de saúde. Nos meios rurais, procura-se mesmo o reforço da produção agropecuária e das machambas, que são as hortas, as pequenas hortas familiares, que muitas vezes servem apenas para subsistência e nem são suficientes. Outras vezes, em melhores alturas, conseguem-se já fazer alguma revenda de excedentes. Em ambos os contextos, apostamos também muito na formação técnica, muito simples, em ofícios com procura por parte da comunidade. Portanto,
costura, carpintaria, mecânica, construção, ou seja, coisas que deem mesmo aqui alguma ferramenta para a autossuficiência. E quais são os nossos projetos? Vou explicar também muito rapidamente. O projeto Tutor à Distância é o mais antigo, existe há 17 anos, foi o que esteve na origem da criação da ATACA, e consiste no apadrinhamento de crianças e jovens que estão em lares, orfanatos e escolas, com o valor de 10 ou 20 euros mensais. E estes 10 ou 20 euros são doados por cidadãos portugueses ou por pessoas que estão a viver em Portugal, e a ATACA vai fazer a ponte entre estas pessoas e os beneficiários no terreno, não é? Na Guiné e em Moçambique. E estes 10 ou 20 euros cobrem algumas despesas de sobrevivência ou de educação, dependendo dos casos, da criança. E o tutor pode efetivamente acompanhar o percurso, recebendo fotografias, notas escolares e cartas e havendo troca de correspondência. Algumas das crianças começaram há 17 anos, não é? Fizeram todo o percurso neste projeto e alguns tutores puderam mesmo acompanhar ao longo, por exemplo, de 10 anos a evolução e depois vê-los a terminarem o percurso e a conseguirem agora algumas oportunidades melhores. Depois temos o Ataquinho, o programa de bolsas de estudo, que vem precisamente dar uma resposta a estes jovens mais velhos e permitir, então, bolsas para o ensino secundário, técnico e universitário. Aqui com donativo, a partir dos 75 euros e até aos 250 euros, nós conseguimos pagar um ano letivo de estudos, propinas, internato, quando é o caso, material escolar ou técnico, e aqui vamos conseguir que jovens em ciclos de estudos mais avançados, não é, consigam terminar esta formação, a que só uma percentagem muito baixa da população tem acesso, não é? Se o ensino secundário são 15%, por exemplo, em Moçambique, aqui será ainda menos. E depois, estes são os nossos principais projetos. E depois temos projetos mais pequenos que vêm complementar a ação individual junto destes participantes dos projetos de Tutor à Distância e Ataquinho. Por exemplo, o Vamos Juntos, que é direcionado para beneficiários com mais de 12 anos, em que se promove o sucesso escolar e a construção de projetos de vida junto destes adolescentes, que são tutorias regulares dinamizadas por voluntários locais, portanto, precisamente jovens que já passaram pelas mesmas situações e conseguiram avançar no seu percurso de educação. E aqui o que se pretende mesmo é motivar, perceber gostos, aptidões, orientar, motivar para que não desistam, não é? E que não ocorra a questão do abandono escolar. Depois, o Crescer na Comunidade, que é mais direcionado para jovens e que procura, no fundo, envolver a comunidade, as empresas, as entidades públicas, responsabilizá-las um pouco também pelo futuro destes jovens mais vulneráveis, que também têm que ter o seu lugar, não é? E promover a sua inserção laboral e autossuficiência futura. Aqui na fotografia da esquerda vêm alguns dos nossos voluntários locais. Eu digo sempre que a ATACA funciona como uma mediadora. Nós estamos lá, nós incentivamos a ação, nós financiamos, mas é com pouco dinheiro, muitas vezes, as pequenas ações que se vão fazendo, e estes jovens são realmente os agentes da mudança nas suas comunidades. Alguns estão connosco há vários anos, alguns são beneficiários de apoio da ATACA, por exemplo, bolsas de estudo, ou inserções laborais ou em estágios, mas outros não, simplesmente ouviram falar do projeto e quiseram juntar-se e fazer também a diferença. E eles desenvolvem ações regulares junto das crianças e jovens mais novos, por exemplo, apoio escolar, palestras, clube de leitura para promover a língua portuguesa, e o impacto que tem junto das crianças e jovens mais novos é imenso, é muito maior do que se fôssemos nós, por exemplo, portugueses a fazer, porque não somos de lá, porque não tivemos a mesma situação, não passamos pelos mesmos percursos. Portanto, aqui faz toda a diferença ter esta equipa e são responsáveis pelo impacto que estamos a ter. À direita, o projeto Também Posso Ir à Escola. O que vem é uma escola numa capital de província, em Moçambique, numa cidade. Por acaso é precisamente uma das nossas escolas parceiras. E aqui é de uma forma muito simples, nós tentamos dar uma resposta imediata de integração de crianças na escola que estão fora do sistema de ensino. São listas imensas, mesmo nos sítios onde há escolas muito perto de casa, porque às vezes temos contextos rurais em que a escola mais próxima fica a 60 km, mas não é o caso, aqui são mesmo escolas ao pé de casa. Estas listas são-nos apresentadas pela Ação Social, trabalhamos em parceria aqui com órgãos governamentais e distritais. Algumas destas crianças nunca sequer frequentaram a escola, e portanto existe depois, para além da inscrição, do material escolar, de tirar a cédula pessoal, que muitas vezes nem sequer têm a cédula e não podem, portanto, inscrever-se. Existe depois um acompanhamento por parte da ATACA, regularmente ao longo do ano, junto da escola, da família e da criança, para evitar o abandono escolar. E são estes jovens que vêm aqui na fotografia que estão lá todas as semanas a fazer este acompanhamento. E por fim, deixei para o fim os presentes solidários, são uma boa sugestão também para o Natal, se alguém tiver interesse.
são ações concretas com um impacto direto e imediato na vida de alguém no terreno, ou seja, oferece em nome de um familiar ou amigo um presente cujo beneficiário vai ser alguém na Guiné ou em Moçambique. Por exemplo, em nome da minha mãe, eu escolhi no Natal passado oferecer uns óculos a uma criança que não via para o quadro na escola na Guiné-Bissau. Ou, por exemplo, este ano com 20 euros posso oferecer leite para bebés, um mês de latas de leite em pó para um bebê sem acesso a leite materno nem artificial, são situações concretas em que não é possível o acesso ao leite e que é preciso nos primeiros 2 anos de vida da criança. Depois, aquele que recebe o presente, aqui em Portugal, entrega um postal e um efeito para a árvore de Natal, que simbolizam, no fundo, a ação que vai ser implementada no terreno e explica-se os efeitos que ela terá, não é? Em que é que se concretiza, havendo ainda a possibilidade depois de seguir a entrega do presente, ou seja, temos uma página própria em que vamos disponibilizar depois os vídeos, as fotografias, para se perceber realmente no terreno como é que as coisas funcionam e que é de facto entregue, não é? No nosso site, www.ataca.org, e nas nossas redes sociais conseguem também acompanhar e perceber um bocadinho melhor aquilo que nós fazemos. E por fim, o que nos traz aqui hoje, de que modo e que a ATAC, ainda por cima estando a tantos quilómetros de distância com os seus projetos, se relaciona com a administração pública. Bem, a ATAC é uma organização de pequena dimensão e é uma organização que, tendo alguns recursos profissionais, assenta essencialmente numa base voluntária. Pronto, foram voluntários os seus criadores e são os voluntários ainda hoje o principal motor da associação. Nós estamos aqui para dar apoio à gestão dos projetos e à intervenção, principalmente. A experiência da ATACA, eu acho que reflete, como acontece tanto por este país e por este mundo fora, no fundo, onde é que o dinamismo da sociedade civil pode conduzir-nos. Como é que muitas pessoas juntas, com uma estrutura organizacional por trás e que seja agregadora, que seja um incentivo para a ação, como é que centenas de pessoas conseguem juntar-se, organizar-se para, de forma relativamente simples, ter um impacto enorme na vida e no desenvolvimento de comunidades mais vulneráveis, e neste caso, tão longe daqui. E quando eu digo centenas de pessoas, tenho em vista diferentes modos de participação na vida associativa, por exemplo, através do voluntariado, seja aqui, seja no terreno. Há muitas funções e tarefas que são desempenhadas pelos voluntários e alguns estão connosco há mais de 17 anos. Depois, os próprios projetos e a pequena estrutura da associação são também eles financiados, em grande medida, pela própria sociedade civil, através das angariações de fundos, dos donativos pontuais ou regulares de que falei anteriormente. E terceiro, pelos próprios associados também, não é? A ATACA tem um conjunto de sócios e empresas que se associam a esta missão, que dão os seus donativos também pontuais e regulares, e pagam as cotas e que nos recebem muitas vezes para darmos a conhecer a nossa ação aos seus colaboradores. Isso também é muito importante para chegarmos junto de novos públicos. Por tudo isto, a experiência da ATACA reflete, como dizia antes, onde é que o dinamismo da sociedade civil pode conduzir-nos, mas quer isto dizer que a ATACA, sendo uma organização da sociedade civil, por ela dinamizada, por ela financiada, na sua maioria, não precisa do Estado ou da administração pública, de todo. Pelo contrário, como eu dizia, há pontos de contacto que podem potenciar muito a ação desta sociedade civil, que através da ATACA procura ajudar a concretizar os direitos humanos onde é mais necessário. Eu vou dar então alguns exemplos da importância da AP e do Estado para a nossa organização em concreto. Desde logo, a oportunidade de obtermos receitas com a campanha de consignação de 0,5% do IRS dos portugueses, sem qualquer custo para o contribuinte, sendo que para organizações de pequena estrutura, como é o caso da nossa, este contributo é bastante significativo no orçamento. E aqui falamos de donativos de cidadãos que puderam escolher onde é que queriam aplicar aquela percentagem dos seus impostos, mas sem o Estado disponibilizar este mecanismo, no fundo nada disto seria possível. Portanto, é uma oportunidade muito boa que o Estado dá aos cidadãos. Outro exemplo é a nossa ligação ao Instituto Camões, né, que nos dá o reconhecimento do Estatuto de ONGD. E também, muito importante e relevante, a oportunidade de acedermos aos estágios do IFP, que de facto nos permitiram dar o salto em termos de estrutura, fazer crescer a ATACA e os projetos. Durante o período dos estágios de IFP, tivemos 3, nós trabalhamos para ajustar a nossa atividade para que depois aquelas pessoas pudessem ficar integradas na equipa. E, portanto, os 3 recursos humanos que temos neste momento na ATACA começaram todos com o estágio IFP, ficaram integrados. Isso teve muitíssimo impacto no desenvolvimento dos projetos no terreno. Por exemplo, passamos de um projeto para 6, crescemos no número de beneficiários apoiados,
crescemos também nas nossas estruturas de angariações de fundos cá em Portugal e passamos a poder deixar de atuar num só país, não é, Moçambique, passar também para a Guiné-Bissau. E, portanto, tem sido uma marca na história da Ataca. E, por fim, assim concluo, a administração pública é constituída por pessoas, não é? Pessoas que têm a preocupação social, dos direitos humanos, de promoção dos ODS, e também elas podem encontrar na ATAC ou noutras associações, não é, uma via para fazerem parte de pequenas mas importantes mudanças na vida de alguém. Mas por vezes, eu queria deixar essa nota, fazer parte da mudança significa apenas cumprir bem a sua própria função, e devo dizer que ao longo destes 17 anos já foram alguns os momentos em que nos sentimos especialmente gratos pelo bom exercício de funções por parte de algum funcionário da AP, em diferentes serviços, que se calhar para ele, pura e simplesmente, limitou-se a cumprir as suas funções, mas interessou-se, empenhou-se, ajudou a resolver problemas e deu, no fundo, deu um rosto à administração pública. E noto que, com a sua competência profissional, fizeram a diferença não para os associados da ATACA ou para os recursos humanos da ATACA, mas, no fim, para os beneficiários da sua atividade no terreno. E, para além disso, há muitas formas de colaborar. Para quem tem mais ou menos tempo, é só ir ao site da ATACA e ver se ficaram com vontade de se juntar a esta missão. Contactem-nos e estamos à vossa espera. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Inês Boga. Uma intervenção inicial inspiradora, a refletir desafio e dinâmica inovadora e também a contribuir para aquilo que é a cooperação orientada para o desenvolvimento, no caso concreto de 2 países de língua oficial portuguesa. Voltamos já a si, vamos ter agora a oportunidade de ouvir Américo Nave. Américo Nave é, como já foi referido, o diretor executivo da Crescer, da Associação de Intervenção Comunitária, e agora o palco é seu, Américo Nave. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Agradecer este convite por parte do INA, doutora Bel Carreira, a todos os formandos, a todas as pessoas que estão a assistir. Muito obrigado, é uma honra poder participar nesta formação. Eu também vou expor uma pequena apresentação. Se me podem só dar esse feedback. Estamos a ouvir bem, a ouvir e ver bem. Américo Nave está em modo de apresentação, por favor, tenha a palavra. Ok, muito obrigado. Então, a Crescer é uma associação, é uma IPSS, é uma associação sem fins lucrativos, tem 22 anos, fez 22 anos este ano, trabalha com públicos em situação de grande vulnerabilidade, trabalha aproximadamente com 2.000 pessoas por ano, e tentamos promover a saúde, a redução de riscos e a inclusão através de projetos de intervenção na comunidade. Nós trabalhamos principalmente com pessoas que consomem substâncias psicoativas, pessoas em situação sem abrigos, sem abrigo, requerentes de asilo, refugiados e imigrantes, e temos também uma outra área que nós denominamos negócios sociais, que tem aqui um objetivo de integrar as pessoas na comunidade e ao mesmo tempo dar sustentabilidade à associação. A associação, em termos de projetos, tem 5 equipas de rua. Estas equipas de rua têm o objetivo de ir ao encontro das pessoas. Esta é uma das nossas filosofias de intervenção. Nós vamos ao encontro das pessoas, temos um trabalho de proximidade com as pessoas, tentamos ao máximo que este trabalho seja um trabalho individual. Nós temos uma tendência sempre para caracterizar os grupos, mas estas pessoas com quem trabalhamos, independentemente de estarem numa situação de grande vulnerabilidade, são cidadãos como todos nós e têm características e especificidades únicas e as quais devemos ter isso em conta quando estamos a trabalhar com estas pessoas. Também temos uma perspectiva de trabalhar, no fundo, lado a lado com as pessoas. Isto quer dizer que as pessoas é que definem os seus objetivos, nós só ajudamos as pessoas a atingir esses mesmos objetivos, somos parceiros das pessoas e tentamos pensar em conjunto com as pessoas como atingir esses objetivos e quais
e as melhores estratégias para chegar lá. Dentro das equipas de rua, temos uma equipa de rua que faz rastreios de hepatite C. Conseguimos fazer esse rastreio, fazer esse mesmo diagnóstico. Temos uma parceria com o Hospital Santa Maria, em que a consulta vem à comunidade e consegue dar medicação para as pessoas, e, portanto, as pessoas conseguem fazer o tratamento da hepatite C sem nunca terem que sair da comunidade, nem nunca terem que ir a uma unidade de saúde. Isto principalmente com as pessoas que têm maior dificuldade e enfrentam maiores barreiras para aceder às estruturas de saúde. Por outro lado, temos um projeto que se chama É uma Casa Lisboa Housing First, em que as pessoas que estão em situação sem abrigo, a primeira coisa que damos é uma casa. Isto foi um projeto que faz 10 anos este ano. Vamos até agora fazer um congresso agora em novembro, que se chama É um Congresso.pt, para quem quiser procurar no site. E começámos um piloto em 2013 com 7 casas, e hoje temos 120 casas na cidade de Lisboa, em que 90% das pessoas que integram este projeto não voltam à situação sem abrigo. Portanto, no fundo, eu gosto de falar de 3 coisas. Uma é que desde 2013 nunca encontramos ninguém que não quisesse ir da rua, toda a gente aceitou uma casa, nunca encontramos ninguém que não quisesse ir da rua. Há um mito de que muitas vezes estas pessoas não querem sair da rua, muitas vezes estas pessoas não querem ir para outras estruturas em que não respondem às suas necessidades. Por outro lado, 90% das pessoas não voltam à situação sem abrigo, e perante estes dados nós continuamos a fazer a pergunta: porque é que no século XXI, em 2023, continua a existir pessoas a viver nas nossas ruas? Pronto, este é um dos projetos. São casas individuais, dispersas pela cidade. Nós não temos casas, não temos, portanto, tentamos não haver 2 casas no mesmo prédio, e estes 2 fatores das casas individuais e dispersas pela cidade, eu acho que é o que leva a este sucesso, a este grande sucesso deste projeto. Por um lado, porque as pessoas podem fazer as regras nas suas casas. Nós podemos ter 120 casas, 120 pessoas, e trabalhar de 120 formas diferentes, adequar a nossa intervenção a cada uma destas pessoas. Por outro lado, as pessoas podem apropriar-se da casa como sua, podem pôr uma fotografia na parede, podem mudar o sofá, podem desligar a televisão a hora que quiserem. E o que é importante para nós é se estas pessoas estabelecem relação com os vizinhos, se frequentam as respostas na comunidade, se vão ao supermercado. A primeira coisa que fazíamos é inscrever a pessoa no centro de saúde da área de residência, ter uma reunião com a junta de freguesia e perceber que atividades é que as freguesias têm para estas pessoas. Portanto, é tentar que estas pessoas estejam o mais incluídas possível na sociedade. Por outro lado, temos espaços também que são drop-ins, que são espaços onde as pessoas, durante o dia, podem frequentar, onde podem comer pequenos snacks, beber um chá, beber um café, carregar o seu telemóvel, fazer uma chamada para alguém se não tiverem acesso à comunicação, simplesmente descansar um pouco, tomar um banho, trocar de roupa. Depois também fazemos o acompanhamento a pessoas refugiadas e imigrantes. Temos portanto, as pessoas quando chegam a Lisboa vão para um centro onde tem capacidade para 25 pessoas. A nossa equipa vai a esse centro e faz a transição para casas. E nessas casas, as nossas equipas tentam que as pessoas fiquem autónomas em 18 meses. Isto é um programa também em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, e que aprendam a língua, estejam regulares no país, estejam inscritos na área da saúde, tenham apoios sociais e consigam obter um emprego e consigam, de alguma forma, ir ao encontro da sua autonomia.
Pronto, isto é um pouco, já tentado de alguma forma a falar disto, não é? A nossa metodologia de intervenção é abordagens de proximidade, o acompanhamento individualizado e inclusão na comunidade. Por outro lado, também esqueci de referir aqui uma outra área. Em 2019 abrimos um restaurante onde só trabalham pessoas em situação sem abrigo. É um restaurante que fica perto da Avenida da Liberdade, chama-se É um Restaurante, e hoje temos 5 restaurantes onde só trabalham pessoas em situação sem abrigo. São restaurantes em que as pessoas candidatam a uma formação. Isto é uma formação em parceria com o IFP, com a Escola de Hotelaria e muitos outros parceiros, a Segurança Social, a Câmara Municipal de Lisboa e muitos outros parceiros privados. As pessoas estão um mês em formação na Escola de Hotelaria, depois estão 15 dias em formação com os nossos psicólogos a trabalhar espírito de grupo, formas de estar, e depois estão 4 a 6 meses on the job nos nossos restaurantes, que são restaurantes abertos ao público, onde há um embaixador e consultor, que é o Nuno Bergonze, que é quem faz as fichas técnicas, e portanto são restaurantes onde até, por exemplo, o que fica perto da avenida, maioritariamente é frequentado por turistas. Temos um outro que é uma esplanada no Chiado, temos um outro que faz catering e eventos, e temos outros 2 que estão dentro de 2 empresas. Estamos dentro da AGAs e estamos dentro da Cofidis, onde servimos todos os dias mais de 200 refeições em cada uma destas unidades, e que são projetos para nós importantes porque provamos que estas pessoas podem estar a trabalhar dentro das empresas e que existe muitas vezes um estigma que estas pessoas não podem trabalhar, não podem viver numa casa, e temos contrariado esse estigma que existe em relação a estas pessoas, que é um estigma muitas vezes que as pessoas estão em situação sem abrigo por uma questão de saúde mental e por uma questão de comportamentos aditivos. E, na nossa perspectiva, quando nós falamos em pessoas em situação sem abrigo, a única questão que estamos a falar é de uma questão de habitação. Depois tudo o resto, como o nosso projeto tem provado, começamos pela casa e depois tudo o resto que exista, saúde mental, comportamentos aditivos, seja o que for, é trabalhado a partir daí, mas como toda a sociedade e como todos os cidadãos que têm problemas de pobreza, de saúde mental, de comportamentos aditivos. Eu gostava de me centrar um bocadinho também nesta questão aqui, porque maioritariamente o nosso público encontra-se numa situação sem abrigo, e o que falha a nível de direitos para estas pessoas é o direito à habitação. E é o direito a uma habitação, muitas vezes, adequada. O direito à habitação é mais do que simplesmente o direito ao abrigo. É também ter o direito a um local adequado, que devemos ter em conta a segurança jurídica da posse, a disponibilidade de serviços, a localização, a adequação cultural, os materiais, as instalações e as infraestruturas, e muitas vezes o que nós disponibilizamos para estas pessoas a nível de habitação não correspondem a estas características do que é a habitação e que a maior parte dos cidadãos vive, felizmente, e deseja e pretende para si. O direito à saúde é uma população que nós sabemos que tem uma maior prevalência de doença em relação à sociedade em geral, e tem muitas vezes dificuldades, por exemplo, até na mobilidade, de apanhar um transporte e ir a uma consulta, de manter consultas de tratamento e com regularidade. O direito à liberdade e à segurança. Estas pessoas são muitas vezes vítimas de violência e nós, por exemplo, temos relatos de pessoas que acordaram e tinham sido deitado fogo. Acordaram a arder, estavam a dormir e alguém lhes deitou fogo. São pessoas que nunca, e muitas vezes, são até pressionados por entidades públicas e das forças policiais para saírem de um determinado sítio, para deslocarem para outros sítios, são pressionados pelos cidadãos. Portanto, o direito à liberdade e à segurança está sempre muito posto em causa para estas pessoas. O direito à privacidade. Estas pessoas são muitas vezes colocadas numa situação
de ter que dormir, ter que lavar-se, comer, ir à casa de banho, em sítios públicos. Até imaginem, as suas roupas são expostas, não há uma privacidade em relação ao guardar os seus pertences. O direito à educação, que está sempre muito em causa com esta população, pelos mesmos motivos também muitas vezes da saúde, por falta de meios até de se deslocarem aos espaços e de por exemplo, para comprar livros, para ter acesso a qualquer coisa online, estão muitas vezes privados desse tipo de acessos. O direito ao trabalho, são pessoas que há um grande estigma. Quando as pessoas vivem, eu costumo dizer, se a mesma pessoa em que hoje não está em situação de sem-abrigo e no dia a seguir passa a estar em situação de sem-abrigo, esta pessoa perdeu imensas competências para a sociedade civil. Se a maior parte das pessoas chega a um local de trabalho e diz eu estou em situação de sem-abrigo, isto é um cartão para que não arranje trabalho e é um fator de exclusão. Muitas vezes estas pessoas também não estão informadas sobre os seus direitos e são muitas vezes exploradas a nível laboral por desconhecimento dos seus direitos laborais. O direito à não discriminação, como tenho estado já a referir aqui no meu discurso, existe uma grande discriminação em relação, um grande estigma em relação a estas pessoas, em que muitas vezes estão na situação que estão porque querem, estão porque têm um problema de saúde mental, como se a própria situação de sem-abrigo não criasse doença mental. Eu costumo dizer, eu não conseguia imaginar se eu ficasse numa situação sem abrigo, como é que eu conseguia manter a minha saúde mental ou como é que eu não recorreria a substâncias psicoativas para suportar a dureza de estar a viver na rua. E muitas vezes estas pessoas têm determinados comportamentos porque também são pessoas que vivenciaram traumas, que vivenciaram vidas difíceis, foram expostas a situações de violência, de agressão, e isso leva a que muitas vezes tenham uma estratégia em que leva o seu comportamento a ser um bocadinho mais disruptivo do que a sociedade em geral. O direito à segurança social, que tenham apoios, que tenham e que muitas vezes estes apoios, quando nós queremos que as pessoas sejam autónomas, os apoios são dados de uma forma, eu dou-te isto se fizeres aquilo. Ora, isto não estamos a promover a autonomia nas pessoas. As pessoas devem ter direito a ter os apoios, como qualquer outro cidadão. Não podem ser direitos de apoio à pessoa em detrimento se ela se comportar como técnico ou como alguém acha que ela se deve comportar ou como é que ela deve usar esses apoios sociais. E se nós estamos a promover a autonomia, nós temos que responsabilizar as pessoas por aquilo que ela fez com esses próprios apoios e não dizer como é que as pessoas devem usar esses apoios, porque estamos muitas vezes a infantilizar as pessoas e não estamos a fazer o que isso não tenho dúvidas, que todos os técnicos, todas as pessoas querem que as pessoas saiam daquela situação de vulnerabilidade. E o direito à liberdade de circulação e à liberdade de associação. Eu vou dar só aqui também alguns exemplos do que a Crescer muitas vezes faz. A Crescer também tenta influenciar de alguma forma as políticas públicas e tenta também que estas pessoas se organizem e tenham voz junto dos decisores políticos. Aqui a Associação Somos, que é uma associação de mulheres que viveram em situação sem abrigo, aqui numa visita a uma outra associação em Espanha, em Barcelona, que as ajudaram também a criar esta associação. Portanto, ajudar a que estas pessoas se organizem, que tenham elas próprias a sua própria associação e que tenham voz junto dos decisores políticos. Fizemos também um manifesto no fundo, para reclamar o acesso à higiene menstrual, que é uma questão de dignidade para as mulheres que estão em situação de sem-abrigo, e também fizemos, já há uns anos, uma petição para que uma percentagem da taxa turística
fosse aplicada nos apoios para a erradicação das situações em situação de sem-abrigo, porque na altura dizia-se que também não havia dinheiro e depois acabou por haver dinheiro na cidade de Lisboa para o apoio a estas pessoas. Eu acho que, e mesmo para finalizar, é primeiro de tudo a pessoa com um problema que necessita de ajuda, em vez de nos centrarmos e retirar ou anular o problema. Muitas vezes nós na área social focamos em determinados problemas e determinadas questões das pessoas e nós acreditamos que é muito importante olharmos para a pessoa como um todo e que a pessoa, independentemente se consome substâncias psicoativas, independentemente se está em situação de sem-abrigo, a pessoa tem que ser tratada como um cidadão com equidade e garantir os seus direitos como todos os outros cidadãos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Américo Nave, uma intervenção muito clara, muito cristalina. Como é que problemas complexos em direito humano, em direitos humanos, podem depois ser endereçados do ponto de vista da integração, da inclusão e, em alguns casos, que nos apresentou, inclusivamente, de ressocialização. Voltamos já a si. Entretanto, pensamos que a professora Helena Rato teve a oportunidade de mitigar alguns dos problemas informáticos que tem, agora está connosco em continuidade. Muito obrigado pela sua presença e podemos contar também com a sua intervenção. E íamos-lhe passar a palavra, já ativou o micro, se pretender pode também partilhar tela e tem o palco é seu, professora. Muito obrigado. Então, muito bom dia, estão a ouvir? Muito Penso bem, perfeitamente. Pronto, ótimo. Então, muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e poder estar aqui. De resto, o INA é a minha casa. Estive no INA durante muitos anos, então tenho muito gosto em poder contribuir para esta ação. Não tenho tela para partilhar, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas foi totalmente impossível, mas penso que aquilo que eu tenho para dizer que eu posso fazer sem tela. Então vou falar da APD. A APD é uma Associação Portuguesa de Deficientes, esta que fez há pouco tempo 50 anos. Portanto, festejámos o cinquentenário desta associação. A associação foi criada em 1972 e tem, já vou dizer o contexto, falar um pouco no contexto em que foi criada, mas quero dizer primeiro que esta associação tem uma particularidade em relação ao universo das associações de defesa de direitos das pessoas com deficiência, porque a maior parte das associações criadas têm, digamos, um objetivo relacionado com determinado tipo de deficiência. Pronto, né? E procuram, e bem, e com um grande esforço, ajudar que aquelas pessoas com aquela deficiência possam usufruir de uma vida digna. Mas a Associação Portuguesa de Deficientes não tem esta característica de todo, é uma associação que procura defender os direitos das pessoas com deficiência como direitos humanos a todas as pessoas com deficiência, independentemente da idade, da origem, etc. E da causa também da deficiência. Eu estive a ouvir com muito interesse a última comunicação, houve outras que ouvi mal porque tive um problema de som aqui a resolver, mas e gostei muito, devo dizer, o colega Américo Nave, e houve algumas coisas que disse que eu podia dizer também sobre as pessoas com deficiência. Bom, mas enfim, então, indo ao contexto da criação desta associação. Esta associação é criada em 1972. Eu acho que a data em si já diz alguma coisa, porque 1972 são 2 anos antes do 25 de Abril, mas é uma altura em que se começam a acumular em Portugal os deficientes das Forças Armadas, que durante muito tempo eram escondidos, mas à medida que o seu número aumenta, deixaram de poder ser escondidos. E digamos que foi esta força que levou à criação da Associação Portuguesa de Deficientes.
Evidentemente, na altura não podia chamar-se Associação de Deficientes das Forças Armadas. Também houve uma outra circunstância. Nessa altura, a sociedade portuguesa, mesmo o regime, movido até pelo movimento que era universal sobre a questão da deficiência, que também muito relacionado com a guerra, e neste caso com a guerra do Vietnã, em que, portanto, nos Estados Unidos começou a haver também grandes movimentações em defesa do direito destas pessoas, isto tudo acabou influenciando um pouco o mundo, e então em Portugal começou-se a discutir pela primeira vez, na então Assembleia Nacional, uma legislação sobre as pessoas com deficiência. Essa discussão, conseguiu-se que a discussão fosse aberta à sociedade e foi criada uma comissão de cidadãos que conseguiu intervir e influenciar essa legislação. Dado o sucesso desta iniciativa, as pessoas que tinham constituído essa comissão consideraram que deviam continuar a trabalhar em conjunto. E foi assim, destas duas situações, que vai nascer a Associação Portuguesa de Deficientes, e por isso, digamos, nesta sua origem, tem como o DNA principal os direitos humanos das pessoas com deficiência, independentemente da sua forma de deficiência. Quais são, portanto, partindo deste DNA, quais são os grandes objetivos que nos norteiam neste momento? Olha, primeiro, portanto, o principal é ajudar a desenvolver uma consciência na sociedade portuguesa sobre a problemática da deficiência. Que nós vimos que, de facto, está muito longe ainda de acontecer, embora cada vez mais haja pessoas que têm, infelizmente, por diversas razões, aparecem pessoas com deficiência. Um dos problemas, e só aqui um parênteses, porque foi um episódio que eu vivi agora há 2 ou 3 dias, problemas de acessibilidades. As pessoas pensam as acessibilidades, mas depois não têm ideia do que são as acessibilidades. E quando a gente vai andar na cidade de Lisboa, mesmo na Avenida Liberdade, não é? Não tem minimamente acessibilidade. Eu já fui com a minha filha, infelizmente a minha filha está numa cadeira de rodas, foi por isso que eu me aproximei da associação, numa das manifestações do 25 de Abril, e pensei eu própria que não tinha grande dificuldade ir fazer a avenida, e depois verifiquei que foi um horror, porque passado um passeio para o outro lado, etc., não tem nenhuma acessibilidade. Pronto. Portanto, essa acessibilidade também se põe para as pessoas com carrinhos de bebê, que ainda há poucos dias tive que ajudar uma pessoa que tinha um carrinho de bebê e não conseguia ir com o carrinho de bebê porque não salva o passeio, etc, etc. Portanto, estas questões são absolutamente indispensáveis, por exemplo, para a pessoa ser livre, não é? Porque a primeira condição da pessoa ser livre é poder ir onde lhe apetece. Não é? O que não acontece com as pessoas com deficiência. Começa logo por aí. Portanto, nós procuramos, de facto, desenvolver esta consciência. Depois, podemos, consequentemente, procuramos atuar junto dos poderes políticos para os informar, como agora o INE é uma instituição pública, não é? Informar sobre os problemas que estão a ocorrer e para também ajudar a que, quando tomam decisões, inclusivamente quando há legislação e quando há, por exemplo, neste momento está em discussão o Orçamento de Estado, e nós já fizemos um ofício que enviámos para a Assembleia da República, como fazemos todos os anos, para inclusivamente sensibilizar os deputados dos outros partidos sobre esta questão e lembrarem-se um bocadinho de nós, porque isto não é para fazer aqui uma crítica deliberada, mas como está em discussão o Orçamento de Estado e como realmente isto tem a ver com os direitos óbvios das pessoas, nós ficámos muito tristes com a proposta apresentada do Orçamento de Estado, porque na realidade não encontramos lá nada relacionado com a deficiência. Deve estar lá escondido, lá não há alguma coisinha, mas de maneira que a gente olhe e diga aqui estamos, não vimos absolutamente nada. E depois, o outro objetivo, porventura o mais nobre, é o de informarmos as pessoas com deficiência e ajudar as pessoas com deficiência sobre os seus direitos e a reivindicá-los.
para que, de facto, a democracia também lhe seja aplicada. Portanto, esta é os nossos grandes objetivos. Na prática, como é que a gente faz isto? Então, é muito ambicioso, não é? É muito ambicioso, mas não conseguimos fazer tudo o que queremos, mas acho que temos feito bastante e a prova foi, temos 50 anos, festejámos os nossos 50 anos, não é? Pronto. Ora bem, então nós temos delegações da APD espalhadas pelo país, incluindo nas ilhas, e que são 17 delegações. Umas são distritais, outras são locais, mas todas trabalham para o mesmo fim. Isto é extraordinariamente importante, como podem imaginar, porque de facto isto é como a nível poder político a descentralização municipal, né? Os municípios estão mais perto das pessoas e as nossas delegações também estão mais perto das pessoas para poderem não só ajudar, mas também informar. Temos um gabinete de apoio jurídico para as pessoas com deficiência e devo dizer que nós temos por norma, embora tínhamos muitas dificuldades com o financiamento, como podem imaginar, toda a gente tem, mas por norma não, por prática, nós não exigimos que uma pessoa seja sócia da associação para ajudar. Portanto, uma pessoa com deficiência entra em contato connosco e nos pede apoio, nós apoiamos a pessoa e ajudamos a pessoa dentro deste aspecto que eu estou a dizer. Não é? Não podemos, não faz parte dos nossos objetivos arranjar dinheiro para dar uma cadeira de rodas a uma pessoa. Não é? Porquê? Primeiro porque não é só uma pessoa que precisa de cadeira de rodas. Não é? Há montes de pessoas a precisar de cadeiras de rodas. Não é? E depois há uma lei da República que diz que todas as pessoas com deficiência, dentro de determinados parâmetros que estão lá apontados, têm direito a produtos de apoio gratuitos. 100%. Então, é por isso que nós lutamos, é que a lei seja cumprida. Pronto. Depois, no nosso gabinete de apoio jurídico, temos também, fazemos muito apoio social, de assistência social, não no sentido de dar coisas às pessoas, mas no sentido de orientar as pessoas, inclusivamente, onde é que devem ir, o que é que devem fazer. Por exemplo, há muitas pessoas com deficiência que não sabem que devem pedir um atestado multiusos de incapacidade, que lhes abre a porta para muitos direitos. As pessoas não sabem. E é natural que não sabem. E não sabem também porque, um pouco por algumas questões que o colega Américo Nave levantou, é que as pessoas não têm também acesso à informação. As pessoas não têm acesso à informação, muitas destas pessoas são pobres, têm muitas dificuldades, não têm computadores. Isto é um outro problema que se está a pôr na sociedade portuguesa, muito grave, da exclusão, e eu penso que não é só das pessoas com deficiência. Porque a informática é muito bom, é ótimo, mas quando surge um problema, eu tive há bocadinho, não é? Agora, as pessoas, a iliteracia neste âmbito é enorme, e as pessoas não têm possibilidade de ter um computador, de ter mesmo um telemóvel com todos os requisitos, e mesmo que lhe deem o telemóvel, se calhar não sabem usar. E cada vez mais, se a pessoa não tem estes instrumentos e não sabe usá-los, não tem acesso a direitos. Né? Por exemplo, foi criada uma aplicação no âmbito do 360, creio eu, acho que se não foi, pelo menos estava prevista, muito interessante, que era para as pessoas têm o telemóvel e estão num sítio qualquer e ficam a saber nesse lugar o que é que há de interessante para uma pessoa com deficiência. Bem, se a pessoa não tiver o telemóvel, não tiver acessibilidade e, sobretudo, se não conseguir sair de casa, não é? Porque este é que é o drama, não conseguir sair de casa, então não serve para nada a aplicação, não é? É dinheiro deitado fora. Esta questão das acessibilidades é uma questão fundamental e que eu acho que o governo, eu peço desculpa estar a falar no governo, mas como é essa a nossa missão e o nosso alvo, tem que tomar esta questão a sério.
verdadeiramente. A questão da acessibilidade a sair de casa. Eu vivi esse drama, né? Vivi esse drama. Consegui agora pôr uma cadeia elevatória, por acaso moro num primeiro andar, para a minha filha poder descer, porque deixou de poder descer as escadas. Ao princípio ainda descia, depois deixou de poder descer. Isto custou-me 12.000 euros. Né? Teoricamente, faz parte do tal produto de apoio a que eu tenho direito. Né? Mas eu ia ter esse elevador quando? Né? Se calhar já estava morta. Não é? Portanto, são coisas deste género. Para ir votar, quando há o direito de voto, discute-se muito o direito das pessoas para votar, a acessibilidade. Aonde? Quando a pessoa consegue chegar lá à mesa de voto. Pronto. Aí põe-se, as pessoas discutem imenso se deve ser acompanhado, se não deve, como é que faz por cegos, como é que a pessoa chega lá? Tem que descer a escada, tem que chegar à rua. Eu já uma vez, a minha filha votava, e ainda vota, ainda tenho consciência por isso, portanto, normalmente levo a votar. Então, pedi, a junta dá essa facilidade. Telefonei para a junta. E a junta, veio cá, mandaram alguém a casa, mas a pessoa tem que estar na porta da rua. Então, mas como é que a pessoa está na porta da rua se não conseguir descer as escadas? Não está na porta da rua, não é? Enfim. Portanto, estes problemas mostram, na nossa perspectiva, que esta consciência do que é uma pessoa com deficiência não existe. Existe muito pouco. Só quando as pessoas, de facto, vivem o problema é que percebem o que é ter deficiência. Eu falei na questão da mobilidade, mas evidentemente que há o problema das pessoas cegas e há o problema das pessoas surdas, que é um problema tremendo, tremendo, o problema das pessoas surdas. Por exemplo, nós temos na nossa direção uma colega que é surda, não de nascença, mas foi uma doença aos 3 meses, uma vacina, correu mal e ficou surda. Bom, neste momento ela tem os implantes cocleares. Foi uma luta muito grande que ela travou, mas conseguiu. Pronto. Já era adulta quando ela conseguiu ter os implantes cocleares. Bom, mas ela própria nos alerta para o seguinte: atualmente, e bem, nós temos a língua gestual. E isso é muito importante, é evidente, e estou a ver aqui uma colega exatamente a fazer essa tradução. Mas nem toda a gente conhece a língua gestual. Há muitos surdos que não conhecem a língua gestual, sobretudo os mais velhos, não é? Pronto, mas algumas dessas pessoas que não conhecem a língua gestual, sabem ler. Portanto, é importantíssimo que haja subtítulos, que é uma coisa simples, teoricamente, de fazer. Mas a gente não vê, nem nos noticiários vemos a língua gestual num cantinho, mas não há subtítulos. Então a pessoa não sabe ler, não sabe o que é que está a acontecer. Portanto, este é um exemplo. Depois, evidentemente, há os outros coitados que também não sabem ler subtítulos, nem sabem ler nada, e também não sabem a língua gestual e vivem no mundo da obscuridade. Pronto, portanto, temos estas, como já falei, as nossas intervenções junto do poder político, no sentido de alertar, de dizer, de chatear, no fundo, de chatear. Chateamos muito, né? Mas achamos que essa é a nossa obrigação, em nome das pessoas com deficiência. Agora, também fazemos outras coisas também. Temos desenvolvido outras ações. Isto, o que eu falei até agora, está muito dentro da nossa matriz inicial, né? E do nosso objetivo de direitos humanos. Mas, com o andar do tempo, temos que nos adaptar e tentar ajudar de uma maneira mais, não tão universal, mas também mais focalizada em determinados grupos. Bom, então, Só mais um minuto, por favor. Voltaremos estou já a também assim acabar, na estou já a na acabar. segunda ronda. Pronto, Obrigado. ok. Então, por exemplo, parcerias. Temos parcerias com empresas. Criámos um gabinete para ajudar a criar emprego, quer do lado das empresas, quer do lado das pessoas que procuram emprego. É o Integra, funciona no INA. Portanto, se forem à página, podem lá ver o que é que existe.
E temos duas grandes áreas para terminar mesmo, que é uma é a área do desporto, que é fundamental, pronto, e a APD foi pioneira no desenvolvimento do desporto adaptado em Portugal, pronto, e já temos até títulos internacionais, e temos o jornal, do qual eu sou a diretora, já agora passa a publicidade. Portanto, o Jornal Associação, pode ser consultado através da nossa página, lá em cima aparecem várias coisinhas, várias palavras, uma delas é comunicação, vai-se à comunicação, e entre a comunicação temos o jornal, estão todos lá. Todos os números estão lá, porque nós fazemos também por via informática, e claro, temos o cuidado de fazer o jornal também para as pessoas cegas, portanto temos essa versão para as pessoas cegas. Muito E bem. pronto, acabei, acho que estou dentro do tempo. Sim, mas voltamos já a si. Agradecer Ok. novamente o facto do digital não ter sido um obstáculo de reunir-se a nós. Apenas só referir muito sinteticamente o discurso estruturado que nos fez, do papel da associação e da forma como tenta salvaguardar, do ponto de vista global e na prática, os interesses, os direitos, e nomeadamente os direitos humanos das pessoas com deficiência. Portanto, consciencialização da sociedade portuguesa, influência naquilo que é a definição e a implementação de política pública, e também informar, capacitar as pessoas com deficiência relativamente àquilo que são os direitos e à sua forma de exercer. E depois falou-nos de problemas concretos e falou-nos de um conjunto também específico de soluções, como é que a associação procura dar respostas e ajudar a qualidade de vida destas pessoas que lidam com estes desafios em todos os dias. Portanto, temos aqui 3 representantes, 3 dirigentes de organizações não governamentais, instituições particulares de sociedade social, que ao fim e ao cabo têm como denominador comum, diria quase de uma forma entusiasta, como respondem e prosseguem as respectivas missões, e depois formas criativas de como procuram ser eficazes, sendo certo que subjacente, quer seja para o desenvolvimento e o combate à pobreza, quer seja para a integração e ressocialização, quer seja para a inclusão de pessoas com deficiência, estamos a falar de desafios muito significativos. E Inês Voga, voltávamos assim novamente para a segunda ronda, para poder acrescentar ou complementar daquilo que tem sido a intervenção neste painel, que mostra filmes muito claros do que é a importância destas instituições, não só de levar soluções a quem delas necessita, não só de trabalhar articuladamente também com o sistema público e outro, mas também de terem um papel absolutamente fundamental, no caso concreto, não só na sociedade portuguesa, mas também nos 2 países de língua oficial portuguesa, para a qual a Inês Voga tem estado a trabalhar numa intervenção mais dedicada. Quiser, por favor, então. Sim, eu também queria dizer que gostei muito de ouvir estas 2 intervenções, pela experiência toda que partilharam, e pronto, eu há pouco não referi este ponto, mas a ATAC é uma organização com uma vocação muito prática e muito dirigida à intervenção no terreno, naqueles contextos muito específicos em que atuamos, e não temos tanto esta atividade de advocacy ou de reflexão, que eu acho muito importante. Não o temos muitas vezes pelas características dos nossos recursos, mas gosto muito de ver e ouvir. Eu não sei se perante os 2 oradores que ouvimos tenho assim contributos muito significativos neste âmbito da reflexão para partilhar, mas há uma questão relativa à educação que acho que posso partilhar, que é cíclica no nosso trabalho, e vamos debatendo isso tanto aqui como no terreno. Eu vou partilhar aqui o ecrã, mas é só mesmo um slide, quase que podia não partilhar. É só Sim, para por favor. Mas posso? Vou Sim, com partilhar. certeza. Isto é informática, às vezes. Então, é só este. Foi o tema que eu trago, que no fundo, para nós é claro que a ação da ATAC contribui para realizar os ODS, em particular o 4 e o 1, e portanto, através dos diferentes projetos e regiões onde atuamos, tanto contextos mais urbanos como rurais, em Moçambique e na Guiné-Bissau, eu penso que nós fazemos quase todos os pontos que são referidos no objetivo 4 da educação de qualidade.
E na Ataca, esse parece-nos ser o caminho, não é, que escolhemos para satisfazer o ODS 1, erradicar a pobreza, que é um objetivo tão imenso, tão difícil, que todos, no fundo, penso que tentamos criar caminhos, estratégias nos contextos onde estamos para que ele seja cumprido. No nosso caso, tentamos através da educação. Mas muitas vezes me pergunto, é possível realmente chegar lá em 2030? Dificilmente, mas é possível. O nosso método de intervenção muito próxima junto dos beneficiários tem-nos permitido também interpretar melhor este objetivo, não é? E ter aqui algum feedback muito real do que é que se passa e que partilho convosco. É que quase sempre nós, ao procurarmos dar melhores oportunidades de educação às crianças e jovens provenientes de contextos muito vulneráveis, estamos logo a ter a tentação de exigir de nós, dos parceiros locais, dos nossos projetos, a nossa intervenção, mais do que simplesmente garantir aquela oportunidade de irem à escola, porque quase sempre nos parece pouco, o só pô-los na escola, fazer com que cheguem à escola. E às vezes estou a falar de pessoas que andam 8 quilómetros para chegar à escola e depois 8 quilómetros para voltar para casa a pé, naquele sol de Moçambique, por exemplo. Mas isto nunca nos parece suficiente. E às vezes temos que parar para pensar, mesmo ao nível estratégico da associação, que só esta possibilidade que estamos a dar a centenas de crianças, se virmos bem, e jovens, constitui já um momento de enorme importância. E então, no caso das crianças, ir à escola, aprender a ler, aprender a contar, não se reduz a aprender a ler e aprender a contar, não é? Nós estamos a permitir-lhes passarem o dia com os seus pares, no caminho para a escola, no regresso à escola, terem um período em que são também subtraídos ao duro fardo da vida cotidiana, porque é realmente esta a realidade. Estamos a dar-lhes espaços de autorrealização, de autodescoberta, e portanto ir à escola ali significa também dar essa liberdade para o seu desenvolvimento. E eu penso que sem esse espaço escolar, nos contextos em que atuamos, essa liberdade, porventura, e essa autodescoberta não existiria. Por isso, facilmente compreendemos, pensando assim, que a concessão das oportunidades de educação não é apenas uma via para saírem da pobreza, terem mais rendimentos, terem um futuro melhor. É um fim em si próprio, não é? Dar este espaço de autorrealização. Mas ao longo do trabalho acaba por ser desanimador, não é? Para nós, muitas vezes, ver que não conseguimos lutar contra o sistema, que os jovens terminam o ensino secundário, ou que só 15% termina, não é? Ou então, ainda mais acima, o ensino técnico, o ensino secundário, estão formados para serem professores, técnicos de saúde, e não conseguem encontrar emprego, não conseguem dar o tal salto para fazer a quebra do ciclo de pobreza. E por isso exigimos sempre mais, não é? Queremos chegar mais longe, mas nestas alturas são muitas vezes as pessoas que estão lá em Moçambique e na Guiné, os próprios participantes dos projetos, que nos relembram, o objetivo principal já foi cumprido, não é? Porque tiveram acesso à educação e, independentemente do que venha a ser o futuro, não é? O terem podido estudar, e todos aqueles anos, muitas vezes é mesmo um caminho muito longo, já foi a transformação da vida de alguém, não é? Que tomou uma consciência de si que também, de outra forma, e das suas possibilidades, de outra forma não poderia desenvolver. Em suma, isto para dizer que o que já sabem, não é? Provavelmente, antes de eu começar a falar, que o objetivo da educação de qualidade não é meramente instrumental da prossecução dos outros objetivos e dos outros ODS, realiza já uma finalidade própria, mas pode ser uma via para sair da pobreza, para um melhor futuro, mas pronto, penso que em conclusão acho que é sobretudo um fim em si mesmo, pelo menos nos contextos em que ataca a tua. E Era com certeza, esta partilha que tinha para fazer. Inês Volguém, e com certeza animada também por situações de sucesso efetivo, de Sim, realização, também. não só de caminho percorrido, não só Também. de oportunidade proporcionada, mas também de concretização de metas e de qualidade de vida e de Também. oportunidades de jovens que apoiam. Américo Nabo, de volta a si também com o mesmo raciocínio, mais um momento de segunda ronda para acrescentar, para complementar, o que achar oportuno. Quer dizer que principalmente esta área das pessoas em situação sem abrigo, que também está agora muito em voga por causa da habitação, eu acho que é um momento de nós olharmos para trás
e refletir que falhamos. É uma área que, não sei se as pessoas têm ideia, investido milhões nesta área. E, no fundo, as nossas cidades continuam com pessoas em situação de sem-abrigo e agora até está a aumentar as pessoas em situação de sem-abrigo. E, portanto, todos nós, sociedade civil, onde a crescer também se inclui, acho que temos que ter uma humildade e uma reflexão, dizer que falhámos porque há um grande investimento, mas, no entanto, as pessoas continuam em situação de sem-abrigo, continua a aumentar o número de pessoas em situação de sem-abrigo nas nossas cidades e isto deve nos levar a alguma reflexão. Eu penso que as pessoas em situação de sem-abrigo não podem ser só objeto de caridade, de ajuda e de compaixão. As pessoas precisam de respostas efetivas para a situação que se encontram e eu até me arrisco muitas vezes a dizer que se nós tivéssemos há 30 anos olhado para esta situação como um problema de habitação, não estaríamos a passar pela crise de habitação que toda a sociedade está a passar. Porque já era um sintoma da crise de habitação, mas sempre olhámos para estas pessoas com estigma de que elas estavam em situação sem abrigo e porque queriam, porque eram malandros, porque metiam-se em coisas que não se deviam ou porque eram doentes. E hoje percebemos que, afinal, todos os dias chegam a pessoas à situação sem abrigo, já com o Covid-19 percebemos isso, que muitas pessoas chegaram à situação sem abrigo e que temos que olhar para estas pessoas como cidadãos. O estarmos ou não estarmos em situação sem abrigo é uma linha muito mais tenue do que muitas vezes nós pensamos. E quando há estas crises, por exemplo, da habitação, leva-nos a compreender melhor o que é mais tenue, é que pessoas que nunca imaginaram que podiam estar em situação sem abrigo estão em situação sem abrigo. E nós não podemos, ou das duas uma, ou todos nós, ou os decisores políticos assumem, ok, sabemos o caminho, mas não há um investimento, não é possível haver dinheiro, ok, mas tem que se assumir isso, não podemos continuar a dizer que não há solução, que a situação é complexa e que os problemas são outros que não são a habitação. É claro que há um conjunto de variáveis que leva as pessoas a situação sem abrigo. Isso está estudado, nós sabemos. Portugal também nesta área tem que ir muito mais numa linha de evidência científica e não de opinião do que é que cada um pensa. E o que a evidência científica diz em relação a estas coisas é que há questões estruturais, fatores estruturais. O que é que são os fatores estruturais? São a situação da pobreza, a situação da habitação, a situação do emprego precário, a situação do estigma e do preconceito. Por exemplo, às vezes as pessoas não percebem muito bem o que é que se quer dizer com isto do estigma e do preconceito, como é que isso leva as pessoas à situação sem abrigo. Eu vou só dar um exemplo, só para enquadrar esta situação. Um jovem de 19 anos que vivia no interior, numa aldeia, ficou-se a saber, a família, a comunidade, que era homossexual. Ele não aguentou isso, saiu da aldeia, o estigma que começou a viver na comunidade, e veio para Lisboa e ficou em situação sem abrigo. Por exemplo, é só para dar estes exemplos, porque às vezes nós dizemos estas coisas do estigma que leva às pessoas em situação sem abrigo, e eu às vezes acho que as pessoas não compreendem só este exemplo. Outro fator é o fator de onde falha o suporte social. Muitas vezes, por exemplo, também na altura do Covid-19, nós vimos pessoas a sair da prisão diretamente para a situação de sem-abrigo, quando foi dado aquela não, desculpem, mas não sei bem dizer o termo jurídico, mas que as pessoas puderam sair em liberdade por causa da situação do Covid, vieram dezenas e dezenas de pessoas para a situação de sem-abrigo. Muitas vezes as pessoas têm altas hospitalares e não lhes é dada uma resposta adequada para essas altas. Muitas vezes jovens que chegam aos 18 anos, que estão institucionalizados e ficam em situação de sem-abrigo. Muitas vezes as pessoas têm uma casa, poderiam ter apoio jurídico, se calhar, para perceberem melhor quais são os seus direitos em relação ao senhorio, e com esse desconhecimento ficam em situação de sem-abrigo e perdem a casa. E muitos outros exemplos. E depois há questões individuais. Portanto, são três fatores estruturais:
o suporte social e os individuais. Individuais porque muitas vezes também estas pessoas têm vivências e experiências. Para já muitas destas pessoas têm uma vivência e uma experiência de institucionalização. Depois muitas vezes foram vítimas de crescer em ambientes de violência, de agressão e situações traumáticas, e depois as questões de saúde mental e as questões dos comportamentos aditivos, mas é um conjunto de estruturas, mas o que está sempre por base é a questão da habitação. E depois também só dizer mais uma questão que é, nós também não podemos resolver estes problemas sempre pelo fim de linha, que é tentar resolver estes problemas quando as pessoas já estão em situação sem abrigo. Nós também temos que ter políticas de prevenção, políticas que façam com que as pessoas não cheguem à situação sem abrigo. Porque estarmos a trabalhar estes problemas pela rua é um poço sem fundo, não há dinheiro que consiga resolver, porque as questões tornam-se muito mais difíceis e o apoio precisa ser maior precisa ser maior quando as pessoas já estão nesta situação sem abrigo. Eu, por exemplo, nós tentamos, depois também há muito pouco investimento, por exemplo, gastam-se muitos milhões, mas há muito pouco há muito pouco dinheiro para a investigação. Muitas vezes nós queremos fazer investigação, queremos fazer evidência científica e eu às vezes digo, quer dizer, 5% do que se investe nesta área devia pelo menos servir para fazer avaliação e para fazer investigação. Nós tentamos, e a falta de financiamento tem-nos prejudicado nisso, é quanto é que custa uma pessoa estar em situação sem abrigo? Porque as pessoas estarem em situação sem abrigo também têm um custo. E o que nós tentamos provar vai numa linha assim. Nós temos pessoas que estão nas casas, no nosso projeto do Housing First, e comparar quantas vezes é chamado o INEM para as pessoas que estão na rua ou quando estão numa casa. Quantas vezes é que as pessoas entram pelas urgências ou entram pelo centro de saúde, estando na rua ou estando nas casas, sempre esta comparação. Quantas vezes é que as pessoas têm alta clínica e não têm alta social por falta de habitação. Quantas vezes é que as pessoas são internadas ou não são internadas estando na rua ou estando em casa. Ou até mais, quantas pessoas conseguem organizar-se e até trabalhar e até fazer descontos já para a área social, e comparando pessoas que têm uma casa, uma habitação, e pessoas que estão na rua. Também muitas vezes quando se faz as contas, não é? E que eu vejo muitas vezes há dinheiro para investir, mas nós também todos pagamos através do erário público a situação de vulnerabilidade em que estas pessoas se encontram. Américo Nave, um apontamento antes de passar à Helena Rato, e vamos fazer a ponte num eixo de gravidade que colocou aqui, que é da investigação, o que releva também da proximidade da academia, das instituições de natureza social e da administração pública, mas eu queria lhe perguntar, no âmbito da vossa intervenção de comportamentos aditivos, é também um foco. Portugal fez uma trajetória, era reconhecido como referência em matéria de prevenção e tratamento e intervenção. Estamos numa fase que estamos a rever a política pública, rever o modelo. Qual o pensamento que tem, enquanto dirigente associativo, sobre esta vertente? Quer dizer, Portugal foi realmente um exemplo em 2001. Eu já trabalhava nessa área, eu comecei a trabalhar numa outra ONG em 1998, no Casal Ventoso, que era uma situação dantesca, era horrível. Portanto, acompanhei essa transformação e essas boas práticas que Portugal desenvolveu e essas políticas que Portugal desenvolveu. O problema é que houve um grande desinvestimento nesta área nos últimos 12 anos e, portanto, nós não podemos pensar que nós, quer dizer, éramos vistos como um modelo para todo o mundo mesmo. E, de repente, por isso desinvestimos nesta área, deixou de haver investimento portanto, há duas questões nesta área que é, em primeiro lugar, não se inovou e não se criaram novas respostas e não se acompanhou as necessidades destas pessoas e destes públicos, por falta de dinheiro. E depois houve uma política de tentar manter o que ainda as estruturas que existiam, mas a nível público, principalmente as entidades públicas, houve um retrocesso enorme. As equipas, nós
queremos uma consulta para estas pessoas e não há resposta. Há listas de esperas de meses e meses e ultimamente nem resposta tem existido. Ora, isto faz como que muitas vezes perguntam, mas porquê é que há mais consumo nas ruas? Quer dizer, mas se há um desinvestimento, é claro que tem que haver mais pessoas em situação de maior vulnerabilidade em relação aos consumos. Agora, Portugal tem excelentes equipas, tem excelentes técnicos e por uma questão de investimento, e espero que agora também está numa situação de haver aqui uma mudança, e espero que essa mudança venha a recuperar tempo perdido que foram nos últimos anos. Agora, tem que haver investimento para isso, porque não há ninguém que consiga fazer coisas sem dinheiro, não é? Sim, muito bem, muito obrigado. Helena Rato, voltamos de si. Fez a gentileza de falar da sua trajetória, nomeadamente no INA, onde teve um papel de investigadora, depois como dirigente também com responsabilidade nessa matéria, e eu utilizava isto, da investigação científica em prol dos direitos humanos e em prol da resposta a problemas complexos para lhe passar o testemunho e dar-lhe espaço para a sua intervenção de segunda roda, por favor. Pronto, está ligado o microfone, está? Sim, Tá, pronto. ouve-se Ok. perfeitamente. Exatamente, perdão, eu estava exatamente a pensar no que estava a dizer o Américo Nave, e que há uma grande, como é que diria, um grande déficit de conhecimento e de estudo na área de se evaluar os custos da não inclusão. Porque estes custos da não inclusão são gigantescos. São gigantescos, né? O Américo falou em alguns casos e eu estava a pensar aqui, numa área em que nós trabalhamos também na APD, que tem a ver com a educação. Nós temos um diploma sobre educação inclusiva muito bom. De resto, em geral, as nossas leis são boas. Dizem e podem-se mostrar em qualquer lugar, né? Agora, o grande problema que se põe é que não são cumpridas. Né? São atabalhoadamente fins que se está a cumprir. O caso, por exemplo, da educação, e depois isto liga com o que diz também a Helena, a Inês, perdão. Nós temos esse diploma sobre educação inclusiva, tem um pequeno senão, lá na própria lei, é uma pequena alçapão, que depois fez descambar tudo o resto, que é tudo aquilo que está dito em cada um dos artigos, e que é muito bonito, e muito bom, e muito justo, vai ser realizado de acordo com os meios de cada escola. Pronto. Portanto, isto logo à partida, evidentemente, o que é que faz? Uma discriminação social, não é? Porque as escolas têm os meios que têm, não sei como é que fazem a divisão a distribuição dos meios pela escola. O problema é que há escolas que têm muito mais crianças com necessidades educativas especiais que outras. E nós sabemos, houve até um estudo recente de 22 da OCDE sobre Portugal, o caso precisamente da inclusão na educação em Portugal. E a questão é essa, é que eles dizem uma coisa óbvia, mas, enfim, mas quantificaram que as crianças vindo de estratos baixos, eu não gosto desta expressão, mas enfim, aqui é usada, não é? Têm muito mais dificuldades e têm em conseguirem ter sucesso na escola. E fornece muito mais crianças para o grupo das necessidades educativas especiais, o que obviamente tem lógica. Não é? Portanto, aqui está uma área em que efetivamente não se pode descurar. Nós não podemos aceitar que numa escola, por exemplo, onde as crianças, há lugares, e no Distrito de Lisboa, e nós conhecemos, e não vou nomear, de crianças que têm a sua refeiçãozinha quente na escola, porque fora disso não têm refeição nenhuma. Né? E quando foi precisamente na altura do Covid, isso foi um problema gravíssimo que se levantou e que as escolas alertaram, era o que é que ia acontecer às crianças
que tinham a sua refeição principal quente na escola e que agora não podiam ir à escola. Então, nós estamos aqui a fazer o seguinte: não só comprometer o futuro de toda esta gente, mas a criar muita despesa para o futuro. Porque depois estas crianças, obviamente, vão ter dificuldade de se inserir na sociedade, não só por questões comportamentais, mas até de déficit do próprio desenvolvimento, não é? Porque lhes faltou nutrientes indispensáveis para o desenvolvimento do cérebro, que são muitíssimo importantes, e, portanto, quer dizer, depois vamos aumentar os casos de crianças, de jovens que vão consumir drogas, e vamos aumentar também, com certeza, o número de pessoas sem abrigo. Portanto, é uma área que devia ser prioritária. O que é que está a acontecer nesta escola? Mas não se sabe. Eu fiquei muito triste, sinceramente, até por causa do jornal. O jornal agora vai ser em novembro. Este jornal, o nosso jornal é trimestral. E queria dedicá-lo muito às escolas. E andámos à procura de informação. Fiquei muito triste porque, olha, nós tivemos no começo de aulas onde houve tudo, né? Houve greves, houve escolas sem professores, professores em escolas, uma grande confusão. E isto ia sendo sempre noticiado. Não há nada, nem da parte sindical, e eu sei que a FENPROF tem um grupo que se dedica a este grupo às crianças com necessidades educativas especiais, que já me pediram para ir lá falar, portanto sei que tem o grupo, né? Mas nem da parte sindical havia nenhuma informação sobre qual é a situação no início da retoma escolar das crianças com necessidades educativas especiais. Porque para estas crianças não é só o professor que conta, é uma equipa multidisciplinar, está na lei. Então, quando se constituem, por exemplo, equipas multidisciplinar para agrupamentos de escolas, em que há um psicólogo ou um outro especialista determinado que faz várias escolas, anda a fazer o quê esta pessoa? Anda a gastar gasolina e a poluir o ambiente. Porque não pode dar apoio em lado nenhum, logicamente, não é? Mas depois fica lá escrito que houve, não há um psicólogo, está lá escrito, sim senhor, não serve para nada. E há muita coisa assim que é efetivamente deitar dinheiro fora. O problema, por exemplo, na área da saúde, a prevenção precoce, que houve uma altura que também, eu não sei como é que está agora, sinceramente, não tenho, mas houve uma altura em que nós também fomos pioneiros, que era na prevenção precoce das crianças, logo a partir do nascimento, etc., o seu seguimento, etc., etc. Mas depois isto tudo, não é? Tem que ter um seguimento. Se nós vimos que os hospitais públicos na área de pediatria estão com as dificuldades que têm, o que é que está a acontecer nesta área? Ninguém sabe. É o silêncio. Não é? E então, depois, tudo isto vai-se acumulando e vai ter custos absolutamente gigantescos, gigantescos. Pronto, Muito eu bem, vou muito terminar bem. por aqui, ok? Certo. Só para Fez. apoiar o que disse o colega e o que disse também, em certa medida, deixa-me só terminar assim, com a nota positiva, a colega Inês Voga, não é? Porque eu acho que é muito meritório exatamente este esforço de fazerem e é esse o objetivo deles, né? De darem uma educação de qualidade às pessoas, porque alguns frutos há de dar, não é? De certeza. Está a Não dar, é? está a dar Exato. e continuará, Ok. seguramente. Abríamos agora os minutos remanescentes do nosso tempo aqui do webinar, abríamos aos elementos que estão em sala. Se pretenderem, podem ativar a câmara também e juntar-se a nós. Nós temos já, para início de conversa, temos uma pergunta de Dulce Caldeira, do CIT, e a pergunta específica que é colocada é o que acha. A pergunta foi colocada na altura que o Américo Naves estava a intervir. O que acha das soluções de algumas câmaras municipais estarem a promover casas descartáveis como imóvel público? É uma pergunta específica. Uma pergunta também que apela à opinião. Eu não sei se percebi a pergunta. Pode repetir, desculpe. Sim, com certeza. O que acha das soluções de algumas câmaras
no sentido de estarem a promover casas descartáveis como imóvel público. Dulce Bem, Caldeira está connosco em sala, se Sim, quiser especificar, ok, eu por favor. pois, era melhor. ia só lembrei-me quando estava a falar nas soluções, das várias possíveis soluções, não sei se foram efetivamente buscar estes exemplos a outras câmaras de países que estão noutro nível de desenvolvimento ou nomeadamente naquela solução que tinham para pessoas que querem ser sem abrigo, ou seja, por vontade própria, que isso deixa sempre grandes aspas por vontade própria, o que é isso, não é? Mas, de qualquer das maneiras, há câmaras que no Norte estão a fazer no espaço público uma espécie de casas que supostamente têm um ponto para a internet, com as condições mínimas para a pessoa estar uma noite. Depois, a pessoa tem que sair uma hora ou duas para fazer a limpeza e depois, no outro dia, ficar lá outra vez. Quer dizer, eu quando ouvi isto, para mim foi uma novidade completa. Mas não sei se isto não pode também ser uma resposta ou pode-nos colocar dúvidas, não sei. Dúvidas coloca, não é? Mas achei interessante trazer isto para o debate, visto ter ouvido isto numa noticiário recente. Sim, eu pronto, desconheço esse projeto, não é? Mas, repare, eu nunca sou muito a favor desse tipo de respostas. E não sou a favor porquê? Porque, no fundo, há sempre por trás disso um pensamento de que estas pessoas não podem ter uma habitação como qualquer outro cidadão. Portanto, tem que haver isto é contra a inclusão das pessoas. Porque é que eu estou a criar, quer dizer, se me disser assim, não, mas isto é habitação para qualquer pessoa, sei lá, o decisor político que criou essa casa também lá dorme. Pronto, se isto for verdade, eu estou de acordo, porque à partida é pensado, porque eu não conheço o projeto, né? Portanto, à partida esse projeto foi pensado para todos, e portanto é um sítio onde eu também quero morar e também ambiciono morar. Se não é isso, nós estamos sempre a criar. Por isso é que eu acho que temos falhado, porque, repare, continuo a dizer, desculpe, às vezes sou chato com este assunto, mas há um grande estigma em relação a estas pessoas. E os estigmas fazem maus diagnósticos, e maus diagnósticos faz com que criemos más respostas. E leva-nos a criar respostas que, bem, para estas pessoas isto até se chega, isto até serve. Então até é melhor do que ver na rua. Mas é esta lógica, é a lógica um bocadinho do pobre e mal agradecido. E isto não pode ser, quando nós queremos que as pessoas saiam da situação de vulnerabilidade, nós temos que... Eu vou contar então, só que tentar telegraficamente contar aqui como Isso, é que criamos telegraficamente, por favor. o nosso restaurante. Uma vez chegaram ao pé da Crescer e disseram assim, América, temos ali um espaço que gostávamos que a Crescer gerisse para dar comida às pessoas em situação de sem-abrigo. E eu respondi, não é o nosso foco, devem contactar outras instituições que dão comida na rua para fazer. Então, mas se tivesse um restaurante, o que é que fazia? Eu punha as pessoas em situação de sem-abrigo a cozinhar para nós. Então, boa, fazemos tipo um churrasco, comida simples. Não, eu disse, olha, então vamos convidar um chefe de renome que já trabalhou no MasterChef, para fazer os menus. E, portanto, é esta lógica que está sempre por trás quando queremos respostas para estas pessoas, que é o pouco já chega. Mas não, estas pessoas precisam muito mais de até viver nos centros das cidades, porque precisam ter melhores redes de transporte, melhor acesso às estruturas de saúde e sociais, do que eu que tenho outros meios que posso viver fora da cidade, tenho carro, tenho internet no telemóvel. Pronto, é a minha lógica para todos os projetos, incluindo esse. Só para terminar, é que já em 1990, o presidente da República na altura era o seu desígnio, não é? O Jorge Sampaio, não é? E já passaram 30 anos, quer dizer, passa o tempo e não avançamos muito. Portanto, era só para isso. Era só. E concordo, acho. É muito suscetível de
questionar estas soluções. Mas pronto, Muito bem, foi o mais muito seco. bem. Obrigada. Muito obrigado. Vamos avançar também noutras questões, só para dizer que esta intervenção que foi feita pela Dulce Caldeira e pela resposta do Américo Nave relevam para uma questão. A necessidade, quando muitas vezes se definem políticas públicas, de ser feita de forma participativa com as diferentes partes interessadas que estão no terreno, que têm o conhecimento e que podem contribuir para a definição de soluções orgânicas. E, portanto, muitas vezes está-se a olhar para uma perspectiva, ou para um ângulo, ou para vários ângulos, mas precisamos da visão integrada, da visão de conjunto e, sobretudo, nesta natureza de problemas complexos, e daí parece ser mais premente. Mas a sala está aberta para mais questões, para mais intervenções, para mais sugestões. Por favor. Temos um painel de oradores que apresentaram aqui as respectivas propostas de valor que desenvolvem no âmbito das suas instituições e, portanto, há espaço para... Eu gostaria só de, bem, para já, dar parabéns aos três, porque realmente são iniciativas em que as pessoas se doam tremendamente e isso é absolutamente precioso, não é? E depois gostava também, muito rapidamente, que cada um, se quiserem, dissessem, estamos a aproximar-nos do ano novo, quais são os grandes desafios ou os grandes votos que tenho para cada uma das vossas iniciativas. E obrigada. Excelente questão. Obrigado. Inês, começamos por si, fazemos a ronda como fizemos em circuito. É uma pergunta de perspectiva estratégica. É só ativar micro, por favor. Obrigado. Sim, é uma questão muito interessante. São muitos desafios, mas assim, para 2024, talvez o que eu gostasse mesmo era que conseguíssemos fazer estes caminhos dos eixos que apresentei, passar do eixo da minimização das situações de pobreza, passar mais para o eixo das oportunidades de educação e da empregabilidade e ter mais resultados nesses eixos, não é? Porque acho que são aquilo que constrói os futuros. Portanto, no fundo, o meu desejo, e até é um mote de uma das nossas campanhas agora para este Natal, é mesmo construir futuros. Portanto, eu não consigo deixar de ter esta tentação de fazer caminhos para e não ficar só por inscrever na escola e pela educação. E realmente acho que já lançamos várias sementes, gostava muito que elas dessem fruto e gostava que tivessem nomes concretos, não é? Gostava de ver casos reais, como já temos tido alguns sucessos, gostava que eles se multiplicassem, de ver mais nomes a entrarem para estas histórias de sucesso em Moçambique e na Guiné. E continuar a contar com a participação cá das pessoas, porque sinto também, por vezes, que é mais fácil não saber o que se passa do outro lado, não é? Porque é mais confortável. E quando sabemos a verdadeira realidade, não é? Como hoje estava no trânsito e a ouvir a minha representante que está em Moçambique a dizer que tinha estado com jovens que acordam às 4:30 da manhã para chegar à escola às 7 e depois voltam a fazer o caminho para casa. E eu pensei, as pessoas têm que saber isto. Mas penso, eu acho que as pessoas podem saber, mas muitas vezes não querem ouvir ou não querem depois partir para a ação. Então o meu desejo também é que estejamos mais acordados, não é? E que consigamos dar estes passos para efetivar os direitos humanos. Muito bem. Há uma pergunta, Inês, aqui no chat de Iona Silva, que pergunta o que é preciso para ser voluntário na ATAC. Ora, é ir ao site, selecionar o menu que quer ajudar e depois Sim. pode ser tutor, pode ser sócio, pode ser Exato. voluntário, Ser pode voluntário. consignar a IRS. E Sim. eu aproveito, vou colocar aqui no site o link da ATAC, concretamente em resposta, e dizer que quem fez a questão depois pode ter acesso a esta informação diretamente. E o menu, como disse Sim, há nós pouco, entraremos em repita. contacto. Sim, o menu, como disse, quer ajudar, ou Quero então vá ao ajudar. menu de contactos, e pode também contactar diretamente, né, a instituição. Muito obrigado. Exatamente. América, a pergunta era perspectiva, era futuro. A nossa perspectiva futura centra-se muito em termos habitação para estas pessoas. Para nós é um grande desafio, mas acho que temos que pensar de acordo com as verdadeiras necessidades destas pessoas
e também sensibilizar a sociedade no seu todo para a situação de grande vulnerabilidade que estas pessoas se encontram e que tem existido um erro de olharmos da forma como olhamos para estas pessoas e que acreditamos que é realmente possível eu acredito mesmo, não é uma questão retórica, eu acho que é possível não existirem pessoas em situação crónica de sem-abrigo nas nossas cidades. Portanto, é uma questão mesmo de investimento e, portanto, eu espero que haja mais habitação e espero não é só um espero de desejo, nós estamos mesmo a trabalhar nesse sentido, com entidades públicas, com entidades privadas, que acho que também o futuro tem que ir nesta linha, que é trabalhar entidades públicas, empresas e ONGs a arranjar soluções para estas pessoas. Bem, muito obrigado. Helena Rato, também, para a associação. Só ativar o micro, já está. Já Acabou? ativei, já ativei. Sim, sim, muito bem. Obrigada. Ora bem, relembrando um pouco qual é a nossa gênese e o nosso objetivo de direitos humanos, para justificar o que eu vou dizer que pode parecer fora de contexto, mas não está de todo. O principal desejo que nós formulamos para 2024 é paz, que acabem as guerras, porque as guerras são o principal fator de pessoas com deficiência. E nós temos essa experiência em Portugal, como eu falei no início. Portanto, e todos nós temos um papel, e nós vivemos num mundo global, onde tudo é global, e, portanto, cada um e cada governo, na medida da sua dimensão e da sua possibilidade, deve contribuir para que efetivamente isso seja uma realidade. A nível agora mais doméstico, é que o nosso grande desejo é que a legislação sobre as pessoas com deficiência, os direitos das pessoas com deficiência, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de que Portugal é signatário, portanto faz parte da nossa lei, sejam cumpridas. E indo um bocadinho mais abaixo, já que se calhar não se pode cumprir tudo ao mesmo tempo, que se escolhesse como prioridades duas áreas, acessibilidade e educação inclusiva. Pronto. Muito bem. Vamos ficar por aqui porque ficamos no timing, no momento. Ficamos com mensagens positivas, ficamos realistas, ficamos com uma mensagem, de facto, de futuro. Este é um momento que culmina uma trajetória de capacitação. Gostaríamos de partilhar convosco que, no âmbito deste programa, foi criada uma rede. Ela é designada de Rede de Embaixadores dos Direitos Humanos para a Administração Pública e é constituída pelos formandos das anteriores edições e, obviamente, também destes que quiserem, completem esta edição. Os nossos formandos são desafiados a apresentar uma proposta de valor para implementar em entidades públicas e já falámos aqui do papel absolutamente nevrálgico, crucial, do trabalhar em rede. Trabalhar o público, trabalhar a sociedade civil, as organizações sociais. Falámos do papel da investigação e da academia e em determinadas circunstâncias, inclusive o privado, a ser chamado também para denominadores comuns e desafios que todos partilhamos. E só isto já estabelece um mote daquilo que podem ser algumas das propostas de valor pensadas e refletidas. E, portanto, esta rede, esta lógica que procuramos introduzir, serve dois propósitos muito específicos. Por um lado, é reforçar o processo de aprendizagem, de aquisições, e, portanto, que elas possam ser traduzidas para o contexto de cada um dos participantes, mas, por outro lado, também que estes projetos possam servir para o desenvolvimento das organizações e das pessoas que constituem a administração pública. Portanto, estamos a falar de um programa orientado desejavelmente a resultados e orientado também àquilo que quer, não só de informação, de sensibilização, de capacitação, mas também de introduzir o pão. E, portanto, resta-nos agradecer aos nossos oradores, Américo Nave, Inês Boga e Helena Rato, pela disponibilidade, em primeiro lugar,
pela qualidade das vossas intervenções feitas de experiência vivida e depois, sobretudo, também uma palavra de parabéns para o trabalho absolutamente extraordinário que desenvolvem e pelo facto de fazerem a diferença nesta matéria que é nuclear, que, como tudo na vida, não podemos assumir como garantida, independentemente do caminho que já fizemos, se chama direitos humanos. Manuela, não me esqueci, passo-lhe a palavra para fechar esta nossa iniciativa, este webinar, e o palco é seu. Obrigado. Muito obrigada aos nossos oradores pela partilha tão enriquecedora sobre o tema do nosso webinar, da democracia política à democracia social. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse deste webinar. Obrigada a todos os formandos que integraram a 4ª edição desta formação e também a quem nos acompanhou em direto através do YouTube do INA. Recordamos que a gravação deste webinar vai ficar disponível no YouTube para posterior visualização. Informamos ainda que o programa de formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa seguindo a ligação que iremos colocar no chat ou consulte sempre o nosso site em ina.pt. Pode ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste webinar de disseminação e partilha. Muito boa tarde.